Sejam bem-vindos ao estudo do livro O Homem Integral. A psicografia é do Divaldo Pereira Franco e a autora espiritual Joana de Ângeles. Estamos no segundo capítulo, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Hoje vamos analisar a última leitura deste capítulo, intitulada Mitos. Vamos à leitura, então. Vamos lá, mitos. A história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estado evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. As concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais, recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, excelentes repositórios dos conflitos humanos, que a mitologia expõe, ora com poesia, em momentos outros como formas grotescas de dramas cruéis. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenando-o à punição eterna, atado a um rochedo no qual um abutre lhe devora o fígado durante o dia, e este se refazia à noite para o suplício jamais cessasse. Humaniza o Deus vingador e despeito, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegam o Deus que se enfureceu. O Criador desejava que o seu gerado fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. A desobediência, ingênua e curiosa do seu criado, trouxe-lhe o inóbil, inconcebível e merecido castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Com pequenas variações, vemos a mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil, que se não dão conta ou não querem encontrar o significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que lhe desobedecem, e prefere a idade adulta da razão, abandonando a infância. Se quiser que eu pare, eu paro. Uma paradinha para a gente ir discutindo os pontos. O pensamento cartesiano... Pode ler a página completa, tá, Flávio? Tá bom. O pensamento cartesiano, com seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças. Se, de um lado, favoreceu ao homem que abandonasse as tradições dos feiticeiros, dos bichos papões, das cegônias, trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava em morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas, liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos, os super-homens, os Emen, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens considerados extraordinários para o combate contra o mal, sem trégua, em nome do bem incessante. Concomitantemente, a robótica abriu espaço para que a imaginação ampliasse o campo mitológico e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, produzissem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes aos líderes da bilheteria, no teatro, no rádio, no cinema, na televisão, e chegam a crer-se imortais, físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biótica, igualmente fabricantes dos seres imbatíveis. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos, com habilidades místicas, resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica, de funestos resultados éticos. A violência... Tá bom? Tá. Depois a gente discute o restante.
Obrigado, Flávia. Olha, esse texto aqui da Joana, a princípio, não me vem muitas elucidações à mente, né? Aí, mediante os comentários de vocês, algumas colocações, aí a gente pode ir pontuando coisas mais profundas. Mas, no geral, o que a Joana está falando aqui do mito, né? Essa consciência mítica que nós temos desde quando nós desenvolvemos o pensamento e o raciocínio, né? Nós criamos o mito. E a linguagem do ser humano, a linguagem humana, é a linguagem do mito, a linguagem mítica. E ela está presente até hoje. Então, a Joana faz aí esse apanhado histórico dos mitos, né, que sempre nortearam as culturas de vários povos, né, desde os povos primitivos até os mais atuais, e aí a gente vai percebendo que o mito ele vai continuando, né? Mesmo numa sociedade mais cheia de tecnologias, mais robotizada, o mito ele prepondera. Então, o que é esse mito, né? O que é a linguagem mítica? É a linguagem espiritual, por assim dizer. Por que a gente não consegue se livrar dela? Porque a espiritualidade ela tem essa linguagem, né? A linguagem da espiritualidade é o símbolo. Então, às vezes, a gente acha que nós somos assim muito avançados em relação aos primeiros povos, né? Em relação às primeiras culturas. E quando a gente vai fazendo uma conexão entre aquilo que foi dito antes e aquilo que é dito hoje, nós vamos encontrando a tradução. Então, o que a ciência faz hoje? O que a tecnologia faz hoje? O que o pensamento filosófico faz hoje? Apenas ele faz uma releitura, uma leitura mais atualizada, com termos da atualidade, daquilo que já se dizia antes. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui dentro da nossa realidade, trazendo para a nossa realidade religiosa, nós que somos remanescentes da cultura judaica e também do cristianismo. Dentro das revelações judaicas, tanto da primeira quanto da segunda, que é a cristã, nós vamos encontrar a presença da linguagem mítica, entendeu? E por que a gente vai encontrar a presença da linguagem mítica? Porque numa sociedade onde não se tem ciência no sentido que a gente conhece, ciência no sentido de laboratório, de testagem, de experimentação, a linguagem é a linguagem do mito, né? A linguagem da humanidade, a linguagem da espiritualidade é o mito. E hoje, quando a gente vai pegar, por exemplo, o Velho Testamento, que na grande maioria é mitológico, mas é um mito que não é um mito desqualificado, é um mito que traduz uma realidade. Tanto que a psicanálise freudiana ela é toda baseada na mitologia grega. Então, isso é muito interessante, porque o que é a psicanálise hoje? É uma leitura científica dos mitos gregos, ou seja, aquilo que a gente conhece hoje de psicanálise, de ciência da mente, que a gente acha que é algo super avançado, os gregos já conheciam, só que com uma linguagem diferente, linguagem da época, a linguagem deles, a linguagem com que eles se relacionavam. Então, o mito ele sempre norteou a nossa fantasia, mas também no sentido de nos trazer uma realidade. Então, hoje nós temos os novos mitos. Antigamente, a gente tinha qual era a mitologia, principalmente a mitologia que norteou aí a nossa cultura, a grega e a romana. E o que esses mitos traduziam? Uma realidade. Quando a gente vai fazer uma leitura desses mitos, a gente vai perceber que eles estão traduzindo uma realidade psicológica, uma realidade espiritual, estão falando da espiritualidade. Quando os antigos falavam de 7 céus, hoje a literatura espírita já nos fala dessas várias camadas espirituais, né, que vão se justapondo. Quando lá na antiguidade se falava de chakras, né, hoje a espiritualidade já fala de centro de força, mas trazendo a mesma relação. Então, assim, tudo o que se conhecia do Ocidente, do Oriente, no sentido de mitologia, nós temos hoje agregado à nossa cultura com uma outra leitura.
E a modernidade criou seus mitos, que, na verdade, não são mitos, é uma compreensão do futuro. Então, quando, por exemplo, o Júlio Verne vai escrever os seus livros lá nos séculos para trás, onde ele vai falar de viagem à Lua, onde ele vai falar de viagem ao centro da Terra, né? Essas coisas que naquela época eram mitologia, eram fantasia, era ficção científica. Hoje virou-se uma realidade. Quando a gente entra na literatura infantil, por exemplo, e a gente vai fazer uma tradução da Alice no País das Maravilhas, do Pinóquio, a gente vai fazer uma análise do Dom Quixote, e a gente vai fazer uma análise psicológica de toda essa literatura infantil, a gente vai encontrar os problemas psicológicos que a gente vive hoje, traduzidos pela psicanálise. E hoje nós temos os novos mitos que a Joana até cita aqui, que é o super-homem, por exemplo, né? Que a gente encontra aí da literatura do desenho animado, mas também isso já é uma coisa do Nietzsche, né? Que já falava do super-homem, etc. E hoje a gente tem isso na forma de desenho, né? O que são esses desenhos que traz o super-homem, um mundo diferente, né? Uma realidade diferente? Os desenhos eles estão sempre traduzindo a espiritualidade. Se a gente, principalmente os desenhos, os animes, né? Que hoje a gente fala de animes, né? Pelo menos na minha época eu não conhecia dessa forma, mas hoje se fala com essa linguagem, né? Então os animes eles traduzem muito uma realidade espiritual. Quando a gente vai estudar, vai analisar, vai ver mais a fundo, né? Falam muito da dimensão espiritual. E também outros personagens da história, magos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de vampiro, a gente sabe que existem os vampirizadores no mundo espiritual, os mortos-vivos, zumbi. O que mais tem no mundo espiritual é zumbi. Então, toda essa literatura aí que a gente conhece, ela traduz uma verdade, né? A fantasia não é uma fantasia como a gente imagina. Ela tem um pouco de verdade, né? Ela tem um pouco de realidade impermeada a ela. E era basicamente isso que eu queria fazer as considerações iniciais. E aí eu dou a palavra para vocês fazerem os comentários e, mediante as falas de vocês, a gente vai afunilando mais. Carlito, quando a gente pensa, né, na pessoa assim que acredita nesse mito, propriamente esse mito que a história nos conta, né, vem dos romanos e até hoje, a gente vê uma infantilidade, né? A gente consegue ver aí uma certa infantilidade nesse pensamento. E nós, por toda a nossa história, a gente vem criando cada vez mais mitos, né? A gente derruba alguns, cria outros, e trazendo um pouco aqui para o nosso estudo, por exemplo, não sei se Joana vai falar isso abaixo no texto, mas tem aquelas pessoas que têm, por exemplo, o mito de que quem faz terapia ou quem faz análise são pessoas com problemas muito sérios ou pessoas que têm algum problema mental, né? Ou aquele mito de que se eu tenho o espiritismo, eu não preciso de uma analista, eu não preciso de uma terapia, eu não preciso, se eu tenho um amigo, por exemplo, eu não preciso de fazer análise. Tudo isso é mito, né? Então, quando eu estava te ouvindo falar sobre mito, e quando a Flávia leu, eu estava pensando sobre isso. Como nós precisamos de abraçar esses mitos, né? E é interessante quando a gente olha quando a gente reflete sobre isso que você falou, que dentro desse imaginário todo existe também uma representação de uma verdade, né? Eu acho que é por aí que eu estava pensando. Isso, exato. Então, assim,
há uma verdade, agora a leitura que a gente faz é que é infantil, no sentido que você coloca, né? Então, a mitologia, ela traduz uma verdade. Agora, a leitura que você faz é que pode ser uma leitura que vai falar da sua infantilidade. Por exemplo, pessoas que até hoje acreditam em Adão e Eva, entendeu? Acreditam no sentido de foram duas pessoas que existiram, coabitaram e povoaram o mundo. Agora, isso não é verdade, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Adão e Eva não existiram no sentido personificado, mas a mitologia traduz um ensinamento que fala da humanidade, que fala da nossa origem. Isso é verdade. Quando a gente, por exemplo, pega a mitologia do Lúcifer, o anjo decaído, a gente sabe que não foi assim que aconteceu, Lúcifer não brigou lá com Deus, etc., até porque isso é muito infantil, se a gente for analisar do ponto de vista literal, né? Mas há uma releitura de uma verdade ali. Fala de um período, fala de um contexto, fala de um momento evolutivo nosso. Aí a gente está fazendo uma leitura mais funda, né? Então, no sentido que você coloca, até me lembrou aqui o texto que a Joana traz, por exemplo, os super-homens, e a Flavinha falou aqui He-Man, mas é o He-Man, tá, Flavinha? Lembra do He-Man? Lembro, ele era lindo nos meus olhos. Pois é, entendeu? É esse super-herói que a Joana está fazendo referência, tá? Então, o que acontece? O que é o He-Man? O He-Man, ele é o nosso futuro, porque a gente precisa tornar-se super-homem. O super-homem, gente, ele é uma realidade, mas ele não é uma realidade no sentido que as pessoas estão colocando, como o Aldemir, por exemplo, falou. Eu entrei no espiritismo, eu me tornei um super-homem. Não, isso é uma infantilidade, isso é uma leitura equivocada. Mas é bem verdade que a proposta espírita, ela vai me levar para esse super-homem. E o que é o super-homem? É o homem que superou a si mesmo. Entende? Então, olha como a leitura é diferente. Então, o super-homem que as pessoas infantis pensam é aquele que pode contra o mundo. Mas o super-homem real é aquele que venceu a si mesmo e, por isso, expandiu, cresceu, se engrandeceu, né? Então, assim, há sempre um fundo de verdade, mas a leitura que nós fazemos é que pode ser uma leitura infantilizada ou amadurecida, há de depender da nossa condição espiritual para assimilar a questão, o contexto, né? Então, isso é muito importante, essa maturidade, até para que nós entendamos a própria religião na sua formação, na sua estrutura, porque muita gente desqualifica a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. Tem gente que diz, o Velho Testamento, o próprio nome já diz, né, é velho, né, está ultrapassado. E ali está a história da humanidade. O Velho Testamento está inscrita a nossa história espiritual, não é a história no sentido de civilização, é a nossa história espiritual, é o nosso passado espiritual. O que está no Novo Testamento já é a partir da nossa adolescência espiritual. Aí a gente já vai conhecer um pouco. Mas até ali está cheio de mito. Por exemplo, quando Jesus vai falar com a samaritana, a linguagem é mítica. Quando ele fala de vários esposos e etc. Quando Jesus vai à casa de Simão, o fariseu, a linguagem é mítica, porque cada coisa ali que a mulher fez, ou seja, o unguento, o lava-pés, tudo tem um significado. Entende? Então, quando a gente está diante da última ceia, tudo tem uma simbologia por trás. Não desqualificando que não aconteceu, aconteceu, mas por trás do fato também tem o símbolo, que traduz alguma realidade. Então, é nisso que consiste o ensinamento de Paulo de Tarso, tirar o espírito da letra. Porque a letra mata e o espírito vivifica, né? Enquanto a gente está preso no literal,
nós estamos na nossa infantilidade de raciocínio. Faz-se necessário que a gente saia dela. E o Espiritismo nos dá uma ajuda nesse processo, porque aliado com o conhecimento científico e filosófico, ele nos desperta ao discernimento, que é a razão. Essa razão no Espiritismo não é conhecimento, é discernimento. É a capacidade de discernir sobre a vida e sobre os conteúdos que nos antecederam ou nos precederam. Carlito, a gente poderia dizer que essa linguagem mítica, igual você fala, não seria hoje igual a gente usa, tipo, analogia? Que a gente conta uma história, né, digamos, né? A gente usa essa história, né, para passar uma mensagem, para que o conteúdo da mensagem seja entendido. Não seria algo assim? Às vezes você inventa uma história para que a pessoa pegue o ensinamento da mensagem, né? Não seria uma evolução assim dessa linguagem mítica que hoje a gente fala, é uma analogia e usa assim? Perfeito. Por que eu disse que o mito é a linguagem da espiritualidade? Porque a espiritualidade fala conosco por analogia, porque nós não temos referenciais seguros, né, para que eles possam falar concretamente. Tanto é que no Livro dos Espíritos está cheio disso às vezes. Até na obra espírita nós temos alguns mitos, né? Há algumas analogias nesse sentido, e até os espíritos, de algumas formas, em algum momento, dizem: nós não temos comparativos aí para dizer. Então, pela falta de linguagem, pela pobreza de linguagem que temos, a gente se utiliza da mitologia para dar da simbologia, para também dar a mensagem. Então, por isso, toda a nossa linguagem é simbólica. A própria ciência é simbólica, a nossa linguagem é simbólica. A gente condena muito a questão do símbolo, mas a simbologia é a nossa linguagem. Por exemplo, quando a gente pega o alfabeto, o que é o alfabeto? É símbolos. Quando você pega números, são símbolos que representam alguma linguagem. Então, toda a nossa fala, tudo que nos envolve, é carregado de símbolo. Símbolo que traduz uma essência que muitas vezes a gente não consegue definir, porque a nossa capacidade é muito pobre. Então, por isso, a espiritualidade se utiliza muitas vezes dessa mitologia, e até a própria ciência também. Nós vamos perceber que a própria filosofia, quando nasce, ela nasce querendo derrubar o mito e acaba incorporando a mitologia para dentro de si. Porque o que é o pensamento filosófico no início? O mito era muito uma crendice, né, na linguagem deles. E o pensamento filosófico inauguraria um período da razão. Mas a razão ficou tão sem razão que ela acabou incorporando o mito. E a gente tem vários aí, na própria obra do Platão, a gente encontra várias mitologias que representam ensinamentos profundos que a nossa linguagem não caberia. Daí Jesus também se utilizar das parábolas. Por que Jesus contava por parábolas? Porque o ensino era tão grande, era tão universal, era tão cósmico, que não caberia numa dissertação. Ele tinha que criar uma simbologia para nos explicar. Entende? Para que essa explicação ela perdurasse para a eternidade. Porque se ela virasse uma dissertação de mestrado, ela não perduraria a eternidade, ela seria fruto de um tempo. E o símbolo é eterno, é imortal. Tanto que você pode pegar qualquer simbologia ou qualquer estudo mítico, que ele vai ser sempre atual, porque ele vai sempre traduzir o pensamento de hoje, com a linguagem de hoje, com a tradução que nós temos hoje. Então, quando você fala dessa analogia, é perfeito. E nós temos, por exemplo, a poesia. O que é a poesia? É a linguagem simbólica quando nos falta a capacidade de dissertar sobre ela. Então, sabe quando nos falta palavra? Às vezes a gente fica, eu queria dizer isso, mas eu não tenho palavras. Aí você faz um poema. Porque a poesia também é a linguagem lírica, é a linguagem da espiritualidade. Porque é uma linguagem onde a gente brinca com as palavras
Também a gente se utiliza do símbolo para traduzir algo que, se a gente fosse dissertar de uma forma muito bonitinha, muito coesa, muito coerente, nós não conseguiríamos transmitir o pensamento que nos ocorre, né? Então, é nesse sentido aí que você fala, está corretíssimo. Carlito, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, né, o arquétipo, que é uma linguagem voltada para, dentro da psicologia, para representar padrões, né? Padrões de comportamentos relacionados a um papel social. A mãe, o sábio, etc. Eu posso dizer que é um mito? Não necessariamente é um mito, mas é um símbolo, que é a linguagem do mito. Então, nós temos o mito é um enredo, né? É uma narrativa, é uma história que se cria sobre. E esse mito ele tem uma linguagem, né? Para você poder contar uma narrativa, você precisa de uma linguagem. E a linguagem do mito é o símbolo. Então, aí os arquétipos eles entram como símbolos, que são a linguagem do mito, que, no dizer do Jung, é o conteúdo do inconsciente coletivo, né? Então, o nosso inconsciente coletivo ele é todo mitológico, né? E a linguagem que traduz esse mito são os símbolos que dele falam, que são os arquétipos, né? Então, a figura de pai, a figura de mãe, até a figura de Deus, né? É um arquétipo. Só que a forma como eu vou usar esse arquétipo é que vai me trazer o mito. Por exemplo, o símbolo é Deus, o arquétipo é Deus, é o símbolo. Só que, dependendo da cultura, eu vou ter um mito diferente sobre o mesmo conteúdo, né? Sobre o mesmo símbolo, sobre o mesmo arquétipo. A mesma simbologia. Então, existe Deus, só que, dependendo da cultura, cada um conta a sua mitologia. Se a gente for, por exemplo, lá nos indígenas, eles têm uma narrativa própria de como surgiu Deus, Tupã, né? O Deus Tupã. Se a gente for lá para os africanos, as religiões de matriz africana, eles têm um outro mito, uma outra narrativa. Se a gente for, por exemplo, para o judaísmo, ele já tem lá uma outra narrativa. Mas o símbolo, o arquétipo, é único. Agora, a forma como a gente vai dissertar sobre ele, o mito que nós vamos colocar sobre ele, é de cada cultura, né? É de cada individualidade. Flavita, por favor. Carlito, eu estou assistindo aquela série da Maria Madalena, né? Muito rica, muito maravilhosa, e a gente consegue fazer algumas interpretações, confirmar algumas coisas, mas a gente fica sempre reflexiva. Não sei se vocês já assistiram, eu estava conversando com o Aldenir, ele já assistiu, e eu verificando como Jesus, ele, pelo menos ali naquela situação, ele tenta encontrar as palavras para poder passar as mensagens, né? Aí ele vem com a parábola, tenta explicar, e aí eu fico pensando, se Jesus voltasse hoje, se realmente isso se tornasse uma realidade, como é que ele ia lidar com a gente na questão do entendimento? Porque as parábolas acho que não ajudariam mais a gente, né? Porque o entendimento ainda não nos alcançou, né? Eu falo no geral, né? No nível que nós estamos hoje no planeta, dessa situação que a gente se encontra hoje, né? Que nós éramos para estar muito mais adiantados e nós andamos muito pouco, né? Então, eu fico imaginando como é que Jesus, gente, o que Jesus faria? É muito complicada essa situação, realmente, os símbolos nos ajudam muito. Eu, que sou mãe, sempre na fase de infância dos meus filhos, o lúdico me ajudou na hora de dar comida. Quem é mãe sabe, né? Usa o lúdico, usa o símbolo, usa uma situação, e isso realmente manipula a mente humana, principalmente a mente infantil, né? E a pessoa adulta que ainda não entendeu a mensagem de Jesus, da vida, os conceitos até básicos, né? Generalizando, né? Todos nós
uns um pouquinho mais, um pouquinho menos. É muito complicado, porque os símbolos ajudam bastante, mas no nosso caso, eu não sei que tipo de signo poderia nos adiantar, né, nesse momento. Se ele viesse hoje, e ele já veio, né, através do Espiritismo, como diz o Espírito Eros, através do Divaldo Franco, né, que o Cristo já veio através da doutrina espírita, né? Então, se ele viesse hoje, ele já ia fazer uma interpretação do que ele disse, né, no passado, que é o papel do espiritismo hoje, né? Que o que é o papel da doutrina? É você tentar interpretar, atualizar no sentido de linguagem, né? Não é no sentido de pensamento, de mensagem, é no sentido da linguagem, para que nós hoje possamos melhor compreender. Então, é nos levar ao contexto, nos levar aos hábitos, aos costumes, e fazendo uma tradução de tudo aquilo para nós, que é o que a doutrina faz. Então, o Espiritismo tem esse papel, por isso que ele é o cristianismo redivivo, né? O cristianismo de volta, porque ele está nesse sentido de fazer essa tradução. E até o Emmanuel, quando ele escreve, por exemplo, o livro Há 2000 anos, logo na introdução, ele fala dessa dificuldade de traduzir aquele contexto, aquele cenário para os dias atuais, para a cultura atual, para a linguagem atual. Então, olha o esforço que o mentor não teve que fazer, né, para fazer essa tradução. Imagina escrever Paulo Estevão, traduzir o que foi Paulo Estevão em narrativas, em textos, né? Foi um trabalho hercúleo, com certeza, do Emmanuel com Chico Xavier. Mas eles conseguiram, e está aí essa beleza que nós temos e que nós lemos com uma maior facilidade, uma delícia, né? E com um profundo entendimento do que foi a época, do que foi o contexto, etc. Então, assim, é difícil precisar, né, como Cristo agiria, mas ele, sendo Cristo, sendo o guia da humanidade e nos conhecendo como conhece, como ele mesmo disse, o pastor conhece cada uma das suas ovelhas e as chama pelo nome, então, com certeza, ele teria uma didática específica para o nosso contexto atual. Mas, como não há essa necessidade dele voltar, porque nós já temos o Consolador aqui conosco, fazendo esse trabalho, então, a nossa tentativa aqui é só de tentar entender, interpretar o pensamento dos espíritos, traduzindo essa linguagem simbólica, essa linguagem mítica, que representa a nossa história evolutiva presente nos ensinamentos de todas as culturas. Porque uma coisa que eu acho interessante no mito é que, se você for pegar a origem lá dos africanos, das religiões de matriz africana, com as indígenas, com a judaica, com a islâmica, e tantas outras que nós temos por aí, a indiana, e etc., nós vamos perceber as semelhanças. Todas essas mitologias, embora elas tenham nascido em culturas diferentes, embora elas tenham nascido em civilizações que não tinham contato uma com a outra, mas quando a gente se debruça diante desses textos, com algumas diferenças superficiais, a gente consegue apreender a espiritualidade ali presente, como é que eu posso dizer, a coerência da narrativa entre todas elas, traduzindo aquilo que o Espiritismo fala hoje: vida espiritual, imortalidade, mediunidade, reencarnação, comunicação entre os Deus. Então, tudo aquilo que o Espiritismo fala hoje já estava presente nessas culturas ancestrais, e que, quando a gente se debruça diante do texto, a gente consegue compreender com muita facilidade. Quando você pega, por exemplo, lá na África, o que são os orixás? São os espíritos mais adiantados, mais evoluídos, que eles cultuavam. E lá eles trabalhavam com a mediunidade, lá eles também trabalhavam com o passe, com outros nomes. Quando a gente pega a cultura indígena, a gente também percebe esses mesmos conteúdos. Quando a gente vai para o judaísmo,
a gente também percebe a mediunidade presente nos profetas e a comunicação da espiritualidade através das aparições e etc. Então, nós vamos percebendo que a linguagem espiritual é só uma, embora com traduções diferentes. Podemos continuar? Acho que o Léo estava na vez, não era? Eu não tinha levantado a mão, não, mas acho que você leu o meu pensamento. Sobre essa questão da civilização, eu acho muito interessante isso, né? Justamente civilizações distintas, né? Em locais muito diversos, muito longe, né? Umas das outras, e com informações similares, né? Informações, justamente porque a espiritualidade ela vem atuando, né, em todas essas civilizações, né? Um ponto que me deixa muito curioso e me atrai muito são as civilizações que construíam pirâmides, né? E isso na América Latina, né, América Central, América do Sul, no Egito, em diversos países na Europa, inclusive acho que na China também tem pirâmides, né? Essas civilizações tão longínquas umas das outras, por algum motivo, elas tinham essa conexão, né? E nós, estudando o Espiritismo, nós sabemos que havia aí a interferência da espiritualidade, né? A espiritualidade, de alguma maneira, ela se manifestava. Então, eles tinham esses mesmos princípios, né? Não sei se princípios, acho que não é essa a palavra. E você percebe, e não só na questão das construções, né? Mas da história, né? A própria história do dilúvio, Carlito, que algumas pessoas citam o dilúvio em diversas civilizações distintas, falam do dilúvio, mas nós sabemos que o dilúvio ele não foi mundial, né? Ele foi regional. Mas cada uma das civilizações tem histórias parecidas, né? Eu citei o dilúvio, mas tem muitos exemplos, muitos exemplos. E aí a gente vai expandindo para diversas culturas em diversos países, né? Os duendes, algumas civilizações citam duendes, outros citam os trolls, que são palavras diferentes, são nomes diferentes, mas a gente sabe que nós que estudamos assim essa questão do espírita, que explica dos elementares, né? De espíritos que são ligados à natureza. E, inclusive, até existe uma pessoa famosa no Brasil que comentou que ela já viu duende, né? E alguns falam assim, essa pessoa tá louca, né? Eu falo, mas é possível, né? Que ela tenha mediunidade, tenha visto elementares, né? E a gente consegue entender que todas as culturas que têm diversas histórias, aí você deu o exemplo dos vampiros e tudo isso tem no plano espiritual, né? Algumas formas até monstruosas, né? Nós sabemos que alguns espíritos tomam formas animalescas, né? E aí uma pessoa que é médium e vê uma figura desta, ela vai sair espalhando essa notícia, né? Eu vi, ela talvez não conheça a mediunidade, mas ela viu um ser diferente, né? E a partir daí vão surgindo as lendas, essas histórias, né? Que são contadas de geração para geração. Eu acho isso tudo muito interessante quando nós temos esse olhar espírita, né? Com o conhecimento que nós temos, a gente compreende que tudo se conecta, tudo tem um fundo, uma base de fato, né? Claro que ao longo da história, as histórias elas vão sendo distorcidas, né? Alguns exageram, mas há uma essência que faz um sentido. Acho muito legal isso. Exato. Isso que você toca é bem interessante, Léo, isso que tu fala, né, dessa conexão. E eu até fiz uma palestra uma vez em São Luís, no grupo da juventude, que foi sobre a saga Harry Potter, né?
a saga Harry Potter e a vida no mundo espiritual. E aí eu fiz essa palestra que foi muito gostosa com os adolescentes, que era demonstrando o quanto que Harry Potter fala de espiritismo, porque tudo que tem ali no Harry Potter é o mundo espiritual, né? Hogwarts é o mundo espiritual, né? E todas aquelas criaturas, né, animalescas, elas fazem parte. E aí eu fui fazendo a palestra e dizendo que cada coisa correspondia com a doutrina, né? Então, quando a gente vai pegar a literatura, qualquer que seja ela, gente, qualquer que seja, ela traz uma tradução da realidade. A gente só precisa ter esse olhar, né? A gente só precisa ter essa acuidade para a gente perceber. Mas tudo tem um fundo de verdade, né? Porque as nossas inspirações, elas são sugestionadas pela espiritualidade. Nós estamos em contato com o espiritual o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que a gente cria, que a gente imagina, que a gente acha que é da nossa cabeça, ela tem uma parceria espiritual, quer seja positiva, quer seja negativa, né? Mas há sempre uma finalidade. E no Livro dos Espíritos tem uma questão que eu acho interessante, só para a gente amarrar esse contexto aqui. Eu estou até sem o meu Livro dos Espíritos aqui, estava procurando, porque eu não vou me lembrar textualmente da questão. Mas Kardec pergunta, mais ou menos, logo no capítulo 1º, se a crença em Deus não é fruto de uma educação. E os espíritos dão uma resposta mais ou menos assim: como seria fruto da educação, né, se todos os povos tiveram essa influência de Deus, né? Se ele está presente na cultura de todos os povos. Porque se ele fosse fruto da educação, ele se limitaria apenas a algumas. Ele não seria tão generalizado. Então, a gente vai perceber, por exemplo, na civilização, aqui mesmo no Brasil, os indígenas, que estavam apartados do mundo, mas eles tinham uma cultura ligada à espiritualidade. Eles cultuavam um Deus, eles cultuavam os espíritos. E eles também têm uma mitologia muito parecida com essa do dilúvio, que o deus Tupã fez chover por não sei quantos dias, então, muito similar à do judaísmo, e uma cultura totalmente diferente à parte. Então, como nós poderemos negar a ideia de Deus? Como nós poderemos dizer que ele é fruto de uma educação, de um ensinamento, etc., se ele sempre permeou as nossas culturas, desde as mais primitivas até as mais avançadas, né? Com certeza é porque essa essência é captada por nós, né? Por todos, e é traduzida através do mito, da mitologia. O Carlito, só complementando antes do próximo a falar, e sem contar também, por exemplo, muitas dessas histórias, né, dessas lendas, elas são retiradas, por exemplo, de visitas de nós mesmos ao plano espiritual, nós mesmos assim, né, da humanidade ao plano espiritual através do sono, né, ou desdobramento. O próprio Dante Alighieri, que ele é um italiano, né, ele teve acesso, ele fez uma visita ao plano espiritual, né, desde o inferno, né, entre aspas, o inferno, até os céus, né, e ele escreve um livro, né, que é a Divina Comédia, descrevendo tudo o que ele havia visto ali, né, seres fantásticos, né, e aí é o que você falou, nessas obras que né, como o do mágico, como é que chama, o do Harry Potter, né, e outros shows, né, o do Senhor dos Anéis, parece também, você vê seres Sim. ali, né, dragões, inclusive, que Robson Pinheiro também cita dragões no plano espiritual, né? Tudo, você começa a interpretar, a entender que tudo isso se conecta de alguma forma, né? É muito, muito interessante. E tu citou aí o Robson, só para a gente ficar aqui no monólogo, que parece que ficou só nós dois, né? Mas, assim, tu cita a questão, só para te ver a questão da infância dos espíritas, trazendo aqui para a nossa realidade. Porque quando eu comecei no movimento espírita, os espíritas começaram assim, tipo, demonizar alguns autores.
E o Robson, que você acabou de citar, é um dos coitados, que é crucificado pelo movimento espírita. E aí eu fui me apropriar da leitura. Eu digo, não, eu quero conhecer, porque os espíritas eles já chegam e dizem assim, não, não lê, porque isso daqui é só bobagem, isso daqui é tudo errado, é tudo contrário à codificação, não lê. E tu percebe que é totalmente contrária à postura kardeciana, né? Porque se fosse Kardec, nos incitaria a leitura e a avaliação. Mas os espíritas antikardecistas nos proíbem, né? Coloca lá no index proibitório. E eu fui ler, fazer essa transgressão, né? Porque o espírita transgressor é aquele que vai ler aquilo que não lhe é permitido. E eu fui ler e cometi essa transgressão. E me apaixonei pelo Robson Pinheiro. Eu sou apaixonado pelo Robson Pinheiro, porque eu passei a ver tudo aquilo que ele fala é real, é uma realidade. E não destoa de nada do que André Luiz fala, do que Filomeno de Miranda fala. A diferença é porque Robson Pinheiro usa uma linguagem mais da Umbanda, né? Uma linguagem mais voltada para a simbologia umbandista, e o André Luiz não. André Luiz é médico, usa uma linguagem médica, né? Então é mais recomendável. Mas se você for fazer o comparativo, é a mesma coisa. E não destoa do Apocalipse, não destoa da Bíblia, não destoa de nada que a gente conhece, né? Que a gente ainda não consegue entender. E o Apocalipse, então, toda a linguagem é mítica. Uma mitologia que a gente ainda não conseguiu traduzir, porque nós ainda não temos cérebro para isso. Eu, uma vez, pesquisando sobre Chico Xavier, o Chico diz assim, ele diz assim, a minha mediunidade não é capaz de traduzir o pensamento do João do Apocalipse. E eu fiquei a pensar, se a mediunidade do Chico não tem condições de traduzir o pensamento do Apocalipse, nós ainda estamos muito distantes dessa compreensão, não é mesmo? Então, outros autores, como, por exemplo, Pietro Ubaldi, que é um outro espiritualista, que trouxe muitas contribuições, mas que também é renegado, né? Não é analisado. E tem uma outra briga aí também entre espíritas, entre Rostang, entre Kardec, há uma briga ali, uma divisão, uma separação. Ou seja, o que é a proposta espírita? É você ler, compreender e tirar suas conclusões. É isso. Mas a nossa infantilidade é tão grande que a gente só nega, fica no negativo, né? Isso aqui não é verdade, isso não é isso, aquilo. Sem nunca ter lido, sem nunca ter estudado, sem nunca ter compreendido. E quando Kardec entrega o livro dos médiuns à publicação, ele coloca logo na introdução, ele diz assim, eu não quero que vocês acreditem, eu quero que vocês leem, estudem e tirem suas conclusões. Eu acho isso fantástico. Esse é o pensamento de Kardec. Eu quero que vocês leem, estudem e tirem as suas conclusões, baseado nos estudos, não no achismo, não que o outro falou, não sei quem disse, né? Para que a gente possa crescer no nosso conteúdo mitológico, para que a gente possa entender a mitologia que aquilo está sendo colocado para nós, né? Para que nós possamos ganhar maturidade, para que nós saiamos dessa infância, que já chega, pelo amor de Deus, né? É muita infantilidade. A toda a nossa volta é gente infantil. Esse povo precisa de estudar espiritismo e estudar Joana de Anjos para ver se eles criam uma massa encefálica superior, né? Capaz de ter um discernimento maior. Então, onde a gente vai é isso, né? E a gente tem que entender que o mito é a nossa linguagem, que o mito é a linguagem da espiritualidade e que o símbolo é a tradução dessa linguagem. Então, nós todos somos simbólicos. E toda cultura, toda religião tem a sua simbologia, né? E a gente precisa de se apropriar dela para entender e amadurecer. Deixa eu falar. Passo a palavra agora. Eu até perdi o meu
o que é o meio que raciocínio. Mas, diante disso que vocês comentaram, é interessante que parece que eles camuflam, né, digamos, o movimento espírita, eles camuflam um preconceito, né, digamos, uma negação com o nome de cuidados, né? Precisamos cuidar para não ser contaminados, né? E digamos que é lógico, saindo completamente fora da lógica do espiritismo, que é o estudo, né? Para que você tenha a comparação, a ciência a comparação, você tem que saber você tem que saber vários viés das mensagens, dos entendimentos, dos estudos, para que você, com a sua conclusão, seu discernimento, a gente meio que começa a entender algo, né? Porque a gente está ali sempre concluindo algo na nossa cabeça. A gente não tem aquele entendimento direto como certo aquilo, não é verdade? Então, é uma forma, assim, para mim, é algo camuflado aí para manter o controle também. Parece, sim, que digamos, várias religiões, elas têm esse mesmo conceito, essa mesma forma de fazer para o controle, né? Só que a pessoa, às vezes, o outro movimento de outras religiões e o próprio espiritismo não percebe que ele cai na mesma teia, né? E daí começa a fazer as mesmas coisas, só que eles falam, não, é para cuidado, não, para não a contaminação, é para não sei lá. Daí eu fico raciocinando. Mas ainda tem muitas pessoas, às vezes eu falo, será que isso no cuidado realmente não é necessário? Eu fico assim, avaliando, né? Porque, digamos, tem muita gente que se prende ao mito, vamos dizer, aquela mitologia, o que está escrito, né? Não, aqui está escrito que, digamos assim, tem ali, tal, eu não sei o nome nem nada, vou inventar agora, Elias foi engolido pela baleia e ele conseguiu sair da baleia, da boca da baleia, que não sei o que lá, né? Os crentes, eles usam muito esse negócio aí, né? E eles falam assim, não, ele conseguiu sair, né? Aí é a mitologia, né? A forma mítica, né? E daí, mas eles estão ali presos naquela... Não, mas aí isso, digamos, é uma história, você tem que explicar, não, aí tá falando da grandeza, se você tenta... Não, ele saiu da baleia, sabe? Então, se pega ali. Daí aí é uma infantilidade, digamos assim, de raciocínio, de querer desenvolver, né? Daí fica... Mas tem pessoas que se pegam muito nisso daí, vão e você não tira da cabeça deles diferente. E outra coisa, hoje eles usam muito como mito e verdade. Como mito é o errado, mito é a inverdade, mito né? Então, estão colocando isso e a população, digamos assim, vai considerar, não, mito é fantasia, é mentira, é invenção, né? Eles não estão usando nessa forma que fala assim, que dentro de uma mitologia, de uma forma mítica, de uma analogia, existe ali algo para se estudar, para se prestar atenção e discernir, né? Eu acho que assim, como que eles mudam as coisas e coloca, às vezes, as coisas a perder, se a pessoa não vai. Eu mesmo, se eu não tivesse feito estudo agora com o Carlito, né, que me abriu a mente, me falou da mitologia, falou da forma mítica, sobre o mito, talvez eu me perdesse nesse negócio. Não, o mito é em verdade, mito não, né? E, no entanto, você abriu a minha mente, né, para esse entendimento. Mas que muitas pessoas vão ficar acreditando que mito é uma inverdade, afastar, né? Porque usam muito isso agora, né? E eu tinha outra coisa para falar, mas no momento esqueci, mas eu vou lembrar de eu falar. Ótimo, assim que você lembrar, fale, por favor. Então, assim, é justamente nesse caminho aí que você está falando, né? O mito, ele precisa de uma leitura madura, né?
ele é perigoso quando você faz essa leitura literal, mas quando você entende que ali é uma mensagem que tem uma verdade por trás, mas que precisa ser interpretada e discernida com a razão, aí ele é perfeitamente benéfico e necessário, até porque a nossa linguagem, como eu já disse, ela é mitológica e todo o conhecimento não caberia em dissertações, em teses de doutorado. A gente teria que sintetizar isso em algo que fosse mais, que conservasse de uma maneira mais duradoura e que pudesse trazer várias e várias traduções e interpretações nesse sentido. Então, agora, na tua primeira fala, as pessoas realmente elas usam hoje as religiões, inclusive o espiritismo, no sentido federativo da coisa, né? No sentido institucional, porque eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, que o mal do casamento é a institucionalização dele. E eu acredito que o mal da religião é quando a gente institucionaliza ela. Né? Isso é horrível. Porque quando você institucionaliza, há uma finalidade de organizar, gerenciar, etc. Mas por trás também vem aquela questão do poder, de querer controlar. Entende? Aquilo que a pessoa lê, o que a gente deveria ter um controle pelas discussões, pelos debates, né? Pelos grupos de estudo. É ali que a gente ia amadurecendo. Né? Mas, infelizmente, há essa tentativa de controle. E eu estou lendo agora os livros do Rustam, que é os 4 Evangelhos, né? E há um debate aí muito grande no movimento espírita e tal. E parece que tem uma obra do Chico Xavier que é o... Parece não. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Humberto de Campos fala bem do Rustam, né? E aí eu estava vendo essa discussão e eu vi uma entrevista que a pessoa disse assim, olha o absurdo que a pessoa disse, querendo defender, né, um posicionamento dela, que é a favor do Kardec, contra o Rustam. Mas ela diz assim, o Emmanuel só fez essa frase, só deixou que o Humberto de Campos enaltecesse o Rustam, porque ele foi pressionado pela Federação Espírita. Porque se ele não tivesse permitido que o Humberto de Campos enaltecesse a figura do Rustam, a Federação não aceitaria a publicação da obra. Então, é como se o Emmanuel tivesse sido coagido pela FEB. Agora, olha a lógica. Você já imagina, uma pessoa dessa, ela diz isso. Eu não acredito e vocês não iriam acreditar. Mas tem um monte de gente que compra isso. O mentor espiritual de Chico Xavier é coagido pela FEB. Não fez o que deveria, não cumpriu, não seguiu com a consciência, porque foi coagido. Então, eu ouvi isso. É um absurdo. Agora, imagina, você pega o Consolador, eu estou só dando aqui, gente, um exemplo de como a gente estuda, de como a gente analisa a coisa. Você pega o Consolador do mesmo espírito, que é Emmanuel, e tem uma questão lá sobre almas gêmeas, que eu sempre gosto de falar e tocar nela, porque eu adoro. Mas o que eu quero dizer é que, quando Chico Xavier entrega à FEB esse livro, os redatores olham essa interrogação e destoam um pouquinho do Livro dos Espíritos, porque Kardec também toca nessa questão de almas gêmeas. Então, a Federação manda uma carta a Chico pedindo que Emmanuel revisse a questão se de fato ela estava bem colocada. E o Emmanuel faz uma carta de volta para a Federação dizendo que eles permanecessem da forma como ele escrevera. E assim fica. Agora, quer dizer que numa obra o Emmanuel é coagido, na outra ele se impõe. E assim permanece. Então, a gente começa a ver, é aí que a gente vai vendo as incoerências, é no estudo. Por exemplo, tem o Geraldo,
ele sempre fala que Chico foi Kardec, né? Chico foi Kardec e foi Francisco de Assis. Ele sempre fala que essas três personalidades são uma só. Francisco, Kardec e Chico. E a pessoa que acredita nisso é alguém que nunca leu a introdução do Livro dos Espíritos. Nunca leu a introdução do Livro dos Espíritos, porque lá no Livro dos Espíritos, no final da introdução, o João Evangelista assina a obra. E todos nós sabemos que João Evangelista é Francisco de Assis. Então, como é que pode ser Kardec e pode ser Chico também, sendo a mesma personalidade? Então, quer dizer que Kardec é Francisco e ele está encarnado e desencarnado ao mesmo tempo. Então, assim, a lógica, é aí que a gente vai pegando a coisa, né? Mas isso é o quê? É estudo, é discernimento, é análise, e é tudo que o nosso movimento não faz, com algumas exceções. E aí, por isso, a gente vai acreditando em tudo que as pessoas dizem, em tudo que as pessoas falam, entende? E a gente não tira o espírito da letra, como é a proposta do Espiritismo na sua origem e do cristianismo já na época de Jesus. Mas aí eu passo a palavra para a gente continuar ou para outra pessoa que queira fazer algum comentário. Esse Carlito, inclusive, domingo retrasado, houve uma homenagem do Chico, né, para o Chico no Fantástico. E apareceu algumas pessoas falando de Chico, e Geraldo aparece um pedacinho e diz, e Chico é Kardec. Ele não disse eu acho. Essas coisas são muito complicadas, né? Ele falou com certeza. Então, quem não é espírita, os espíritas você acredita, né? E quem não é espírita, meu Deus, Chico Xavier foi quem escreveu aquelas obras, gente. Complicado, né? E tem muitos do próprio movimento espírita que compram essa história, que defende, muitos. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu acho que Carlito foi reencarnação. Eu acho, por indício, pelo comportamento, por uma coisa que Carlito disse. Mas você dizer, não, Carlito não, muito complicado. Muito perigoso. E tantas afirmativas que se faz usando o nome de Chico, né, que a gente vê por aí. Chico previu tal coisa. Segundo Chico, tal coisa vai acontecer. Pelo amor de Deus, gente. O que Chico disse está nas obras. Que, na verdade, Chico nem disse nada. Quem dizia eram os espíritos. E o que os espíritos disseram se imortalizaram nas obras. Está aí, para quem quiser ler e estudar. Aí todo dia sai uma notícia. Chico Xavier previa tal coisa. Segundo Chico Xavier, tal coisa vai acontecer. Coitado do Chico Xavier. Ainda bem que ele já é um espírito de luz. Ainda bem. Porque se ele não fosse, ele estava bem perturbado no mundo espiritual, né? Posso continuar? Ainda não, Flavinho. Ainda tem eu e a Elisa está na fila ainda. É porque eu tirei a mãozinha aí, vocês têm que me avisar da mãozinha. Ok. Carlito, eu estava analisando aqui. Tem esse excesso de mito também que prejudica muito a pessoa, né? Que prejudica muito, assim, você acreditar em coisas fantasiosas, né? E quando a gente olha aí o nosso passado, tipo assim, não muito distante, os nossos pais, por exemplo, eles trazem alguns mitos e que você deve observar para não acreditar naquilo também, né? Porque senão isso acaba te prejudicando futuramente, né? Então eu acredito que é nesse sentido também de se individualizar que Freud ele nos convida, né, numa linguagem simbólica, a matar o nosso pai e a nossa mãe, né? E eu acho que quando a gente abre esse pensamento do Freud, a gente deve matar muitos que estão
a nossa volta, né? Fazendo com que você acredite em algo que não é real. E muitas das vezes a gente não consegue, né, se individualizar. A gente tem que acreditar no outro, porque o outro está dizendo e ele tem razão, e a gente desacredita na nossa capacidade de discernimento, de pensar, né? Não é isso? Exatamente. Essa figura do pai e da mãe freudiana é justamente a figura da lei, a figura da repressão. Em uma linguagem bem freudiana, é isso. É a linguagem da repressão, da autoridade, mas não da autoridade positiva, da autoridade que reprime, né? Então, quando você está diante, por exemplo, de um pastor evangélico, você está diante dessa figura. Quando você está diante, por exemplo, de um palestrante espírita que só ele detém a verdade, é do jeito que ele está dizendo, não pode dizer contrário, você está diante dessa figura. Quando você está diante do padre que está fazendo uma pregação, um padre ortodoxo, e você vai fazer um questionamento e não pode questionar Deus, você está diante dessa figura. E tantas outras que a gente tem à nossa volta, né? Então, é essa figura da repressão que gera essa castração em nós, que é justamente essa inibição do eu, do nosso pensamento, e a gente vai entrando nessa onda. Ah, mas porque fulano disse. Ah, porque Carlito falou que foi assim. E as pessoas ficam no que Carlito diz, elas não vão pesquisar e investigar. Ignorância delas. Entendeu? Porque a gente fala de acordo com o que a gente consegue discernir, mas vai que o outro tem um discernimento diferente, um olhar diferente sobre a mesma coisa. Então, daí a gente tem essa necessidade de ser múltiplo nos nossos pensamentos, entendeu? Na análise. Tudo bem, foi o Divaldo que falou? Foi. Mas é coerente o que o Divaldo falou? Se é coerente, ótimo, a gente abraça. Mas se não tiver coerência, a gente vai pensar, vai analisar e vai investigar. Entende? Então, a gente tem que sair dessa cultura, entre aspas, né? Justamente disso, de você aceitar tudo, porque todo tempo a gente está diante de figuras que a gente julga que são superiores, igual o pai e a mãe, né? Essa remanescência do pai e da mãe, porque a nossa educação é uma educação repressora, ou pelo menos foi, no sentido de é o que eu estou dizendo e ponto, né? Assim que as nossas mães falavam, nossos pais diziam, fica no que eu estou dizendo, que eu estou dizendo que é o certo. E a gente não podia questionar. Então, nós fomos jogados para o mundo com essa educação de que a gente não pode questionar, porque é uma figura religiosa, nossa, é um santo e tal. A gente não podia questionar Deus. E eu acho muito bonito o Livro dos Espíritos, eu já até falei aqui de outras vezes para vocês, que o Espiritismo é tão extraordinário que ele nasce questionando. E ele nasce logo questionando a figura máxima, que é Deus. Kardec é um questionador. Ele pergunta, ele compara, ele bota as mensagens para ver se são compatíveis ou não são. Esse é o pensamento kardeciano que nós, espíritas, deveríamos ser herdeiros. Mas, infelizmente, a gente perdeu essa herança com Kardec, analítica, de analisar, de ir lá, de conhecer. Por que eu estou estudando Rostam agora? Porque muita gente senta o pau no cara. Eu quero conhecer ele, eu quero saber quem é ele. Porque eu não vou ficar só reproduzindo o que todo mundo diz. Eu quero falar com conhecimento de causa, de já ter lido, estudado e comparado. Porque se eu tivesse ficado só reproduzindo o que todo mundo fala, eu também não teria me apropriado do Robson nem do Ubaldi. Porque todo mundo, quando eu peguei Pietro Ubaldi para ler, a primeira coisa que uma pessoa me disse no centro espírita que eu frequentava era que isso não podia, que era contrário ao espiritismo. E eu disse, mas por que é contrário ao espiritismo? Porque fala do mito da queda dos anjos, né? E que isso não é verdade, porque isso não aconteceu. E aí eu fui ler Pietro Ubaldi e eu fui entender
que a queda dos anjos não é uma realidade, é uma mitologia que traduz uma verdade e que nos ajuda a entender enigmas que o próprio Espiritismo não nos revelou. Entende? Por exemplo, a origem do mal. Aonde é que a gente começa a fazer a maldade? Quem explica a origem do mal? O Espiritismo não consegue explicar. Em algum momento a gente escolheu pelo mal, mas em que momento foi esse? Em que ponto? Aí a gente tem que olhar mais longe, né? Mas isso é o quê? É o pensamento crítico que já está apartado desses conflitos, né? De não pode questionar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, a gente tem que questionar. É isso que a nossa doutrina nos ensina, a questionar. Mas não a questionar por questionar também, né? Porque isso daí já é o insuportável, né? É você questionar com fundamentação. Essa que é a questão, né? Não é só você chegar e por quê, e por quê, e por quê. É o porquê com fundamentação, com base em tal coisa. É isso que a gente deve desenvolver, essa maturidade. Então, quando você fala dessa morte aí do pai e da mãe na linguagem freudiana, é essa cisão, é essa codependência que a gente deve de tirar, que nos foi colocado pela nossa tradução, pela nossa educação, na verdade, pela nossa tradição passada, né, dos antepassados, da subserviência do pensamento. Então, vamos analisar, pensar, amadurecer, que cada um de nós podemos desenvolver a nossa forma de pensar, de crescer e de expandir. Eu lembrei o que eu ia falar aquela hora também. Agora voltando um pouquinho lá para trás, né? Da importância dos super-heróis, né? No crescimento, né? Desde a infância até o adulto, né? Tem uma palestra da Anete Guimarães que ela explica, né, a importância dos super-heróis, mas esses heróis que são do bem mesmo, né? E ela até fala que hoje eles estão mudando esses super-heróis, né? Eles estão colocando os bandidos. Hoje os bandidos que são super-heróis, né? Que eles estão mudando aí. E como isso, né, para o crescimento de uma criança, como que faz mal, né? E era só isso que eu queria acrescentar aquela hora. Perfeito, exatamente. Então, já dizia Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Então, os heróis estão mudando e os mitos são outros, né? Hoje a gente percebe assim, até o próprio entendimento de mito mudou. Porque o que é o mito hoje? É um grande famoso, né? É o Michael Jackson, um mito da música, né? A Anitta está virando um mito, né? Um símbolo da sexualidade, aquela coisa toda. Então, hoje, os mitos estão se configurando de outra forma, né? Pelo menos a etimologia da palavra, né? Ela está se configurando para outro contexto, de uma outra forma, está tendo uma outra interpretação quando a gente fala de mitos também, né? Saindo um pouco desses, que é de cultura, de civilizações, etc. Então, e esses mitos estão personificando os nossos heróis, né? Decadentes, que estão todos drogados e morrendo de overdose, como dizia Cazuza. Eu até vi uma postagem outro dia que dizia assim: meus heróis não morreram de overdose. Uma reação contra, né, esse movimento. Eu fiquei até feliz. Que bom, né? Porque meu herói é Jesus Cristo, ele não morreu de overdose, né? Quem mais? O Sócrates, né? Que são grandes nomes, esses não morreram de overdose. Mas os heróis da atualidade, da massa, né, esses símbolos personificando esses heróis, eles são, todos estão morrendo, ou se não de overdose, ou depressão, ou de algum problema nesse sentido. Eu conversava com um amigo recente, e aí ele é super fã de Anitta.
Agora, imagina, né? E eu perguntei para ele, porque todas as pessoas que eu converso, eu fico questionando, porque as pessoas viram meus laboratórios de pesquisa. E aí eu perguntei para ele, eu disse, meu amigo, mas por que você gosta tanto da Anitta? Aí ele disse, porque ela é muito empoderada, porque ela não tem medo de nada, é uma mulher audaciosa, é assim que tem que ser, e etc. E aí eu fui analisando, estudando, eu disse, totalmente desvinculado da proposta, né? Daquilo que a gente entende, conhece por maturidade. Então, olha quem eles estão seguindo, né? Então, é aí que a gente vai destoando e entra nessa questão que você falava, né? Dos heróis invertidos, né? Carlita, só para fazer uma observação, né? Quando o Cazuza fala, meus heróis morreram de overdose, a gente entende que ele busca como heróis pessoas que têm conteúdos que combinam, né? Então, ele que levou uma vida inteira alcoólatra, ele que usou muitas drogas, então vai ter como heróis essas pessoas também, né? Que viveram similar, né? Então, quando a gente pergunta aí para Chico quem é o herói, né? Vai ver uma dissonância muito grande. Que interessante essa explicação aí. Exato, perfeitamente. Aqui. Vamos lá? Pode continuar, por favor. A violência que irrompe desastrosa arma os novos rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. As experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda, e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. O partido Jardim do Éden, da mitologia bíblica, reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou, o despertar da consciência. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz, a inocência representativa do bem e a experiência, demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste do cansaço, do envelhecimento e da morte. Propicia uma revisão cultural com o amadurecimento das vivências, induzindo o ser a uma nova busca de escalas de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça da indiferença do homem pela sua profundidade e pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com o intercâmbio das emoções e ações planificadoras. Os mitos, logo mais, cederão lugar à realidade que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora, e que se incorporarão, a pouco e pouco, ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, no que homens se fazem indispensáveis para ser feliz, para a feliz coexistência pacífica. Eu lembrei aqui, sabe de quê? De uma reportagem que eu vi
que os jovens, um grupo de jovens nessa nova geração, está utilizando um cigarro eletrônico, que é muito mais prejudicial do que o cigarro comum, né? E nas festas, no Rio, eles colocaram várias situações, nas festas no morro, cigarros, crianças praticamente, adolescentes de 14 anos, que não sabiam do mal que estavam fazendo para a sua saúde, gerando ansiedade, e simplesmente porque é coletivo, todo mundo usa, é bacana, é da moda. E eu, meu Deus do céu, quanta ignorância, né, de buscar porque o outro faz, e essa geração muito me preocupa com essas questões, né, de não buscar o conhecimento, de deixar ser levado, de buscar nas coisas supérfluas um parâmetro para alguma coisa. É muito complicado. Quando eu vejo, eu falo isso porque eu tenho uma filha de 23 anos, que tem uma cabeça muito boa, voltada, muito ajuizada, mas eu tenho um menino de 12, e ele ainda vai passar por vários caminhos, conhecer várias pessoas, passar por várias situações. Eu fico assim, naquela de fazer a retaguarda, sabe? Exatamente, Flavinho. E dentro de tudo isso que a Joana colocou, é baseado naquilo que a gente já discutiu previamente, né? E eu não tenho mais nada a pontuar, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma outra colocação, fiquem à vontade. Só uma observação que eu estava vendo aqui. Esta frase, né, que a Joana fala assim, a violência que irrompe desastrosa arma os novos rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça. A gente acha que isso está tão distante da gente, né? E quando a gente depara aí com um momento de fúria, um momento de raiva, também estamos armados, né? Contra os outros e acreditando que foi feita alguma injustiça conosco, né? A gente acredita que nós fomos feridos de alguma forma e a gente tem que se defender. E outra coisa que eu me lembrei são essas pessoas que se armam e vão para as escolas e matam muita gente, ou vão para lugar público e matam muita gente, né? E muitas das vezes copiam filmes, deixam símbolos desses super-heróis, né? E tudo em nome de uma imaturidade tão grande e lamentável, né? E um outro ponto é que essas mesmas pessoas e tantas outras que não cometem isso, mas quando são convidadas, né, os jovens, por exemplo, quando são convidados a poder assistir uma reunião espírita, frequentar o espiritismo, ou são convidados a algum segmento religioso, acham que está em desuso, acham que aquilo não vai levar ninguém a nada, quando estes não são colocado isso quando crianças, né? Eu tenho uma amiga que desde muito, ela tem uma filha de 16 anos. Desde sempre eu falava com ela assim: leva sua filha para a evangelização espírita, porque depois chega numa idade, é muito difícil levá-la. E se ela cresce com essas informações, ela pode até sair, mas ela volta para o espiritismo. Quando ela sente dor, ela volta para o espiritismo. E ela não fez, né? E hoje eu vejo a dificuldade que ela tem em convidar e querer que ela participe da doutrina espírita e não consegue, né? Fazer com que a filha
vá. Então, era isso. As minhas considerações eram essas. Perfeito. Então, tudo isso ilustra, né, o que está dentro da nossa discussão. Então, a gente carece mesmo de ter esses desenvolvimentos, essas iniciativas, para a gente buscar viver melhor. Então, eu também encerro minha fala por aqui, deixo vocês à vontade, né, caso queiram encerrar ou não. Acho que sim, né? Então, vamos fazer o nosso... Vai falar, Léo? Não. Vamos fazer o nosso fechamento, então.